Mesmo durante a pandemia, a agricultura brasileira se manteve produtiva. O Brasil vem batendo recordes na produção de alimentos e adotando novas tecnologias no campo. E para falar das atuais políticas públicas e dos avanços no setor, nós conversamos com Guilherme Bastos, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa noite. Boa noite a todos. Secretário, vou chamar o senhor de secretário. Secretário, a agricultura familiar ela é responsável pela produção de alimentos, da maior parte dos alimentos que chegam, né, à mesa dos brasileiros. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, então, quais foram as medidas adotadas pelo governo para fortalecer esse setor nos últimos anos. Tá. Eu acho que primeiro a gente tem que dar uma contextualização sobre essa afirmação de que ela é responsável. Ela tem realmente uma importância, principalmente em alguns alimentos da cesta básica, né? Mas a gente sabe que boa parte da produção agrícola brasileira, né, ela tem uma distribuição um pouco diferente. Mas, independente disso, o Ministério tem trabalhado desde o início de 2019, né, um programa integrado de gestão da agricultura, trabalhando a agricultura como uma só agricultura. Então, no caso da agricultura familiar, a gente sabendo exatamente da importância, muitas vezes pelo número, inclusive, são muitos agricultores familiares, a gente tem mais de 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, precisando ter um endereçamento para essas políticas. Uma delas, grande, questão do Plano Safra. O Plano Safra, no governo atual, ele nunca colocou tanto recurso quanto colocou para a agricultura familiar. Atingimos aí um recorde de 60 bilhões de reais para o PRONAF. E em termos do que é gasto, né, com a subvenção a esse diferencial da taxa de juros, 70% desses recursos vai para a agricultura familiar. O secretário, o Ministério está implantando também o CAF, né, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O que o CAF traz de novo? O que muda? Bom, o CAF, ele, na verdade, era um processo que estava desde 2007, né, para ser implementado. Foi implementado também neste governo e ele trouxe exatamente um aspecto de... tinha a declaração de aptidão do agricultor pronafiano, a DAP, que era autodeclaratória, né, e ele passou a integrar um sistema, né, com diversas formas de você coibir, né, algumas fraudes de cadastro. Então ele vai realmente tornar um sistema aí muito mais ágil, né, para o agricultor familiar obter esse seu registro e esse seu acesso às diversas políticas públicas do governo. O senhor mencionou anteriormente o Plano Safra, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele, como é que funcionou esse aumento no volume de crédito, não sei se o senhor tem aí dados para nos trazer. Sim. Nós também anunciamos, né, isso daí foi no final do primeiro semestre, né, o maior plano safra da história. Né, mais de 340 bilhões de reais que foram colocados à disposição da agropecuária brasileira. Né, isso daí são recursos também muito mal interpretados, achando que isso é recurso público, né? Desse volume, o que você tem de recurso público efetivamente colocado são 12,4 bilhões de reais, que é exatamente o volume de recurso que vai para pagar essa diferença do diferencial da taxa de juros de mercado com a taxa de juros acordada no Plano Safra. E, de novo falando, 70% desse volume de recursos para a agricultura familiar. Mas essa parte, então, que não é de recursos efetivamente públicos, vem exatamente da onde? Então, aí vem de uma série de fontes, né, do mercado, e tem fontes aí que são dotações, são os depósitos à vista, que não são remunerados, e que as instituições financeiras têm que repassar à agricultura com as taxas acordadas no Plano Safra. Então, com isso daí, você vai dando essa composição de volume de recursos para a agricultura. E, secretário, quais têm sido as principais demandas dos produtores na busca de crédito? Bom, a gente tem visto realmente o pleito sempre com relação à taxa de juros, prazo, né, de financiamento, mas tudo isso é uma questão também que depende de orçamento. Né? Então, eu diria que nós conseguimos, né, com uma grande interação entre ministérios, com o Ministério da Economia, Agricultura e Banco Central, a realmente dar essa robustez no tamanho desse Plano Safra. Agora, secretário, eu queria falar um pouco agora sobre seguro rural, porque o Brasil é um país enorme, né? E várias realidades climáticas acontecem, às vezes, simultaneamente no país. Então, como é que funciona essa proteção do seguro rural? Então, o seguro rural, a gente tem no âmbito do Ministério da Agricultura, né, nós temos o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, do qual devotamos quase R$1 bilhão para esse programa.
Esse programa daí, o que ele faz? Ele dá uma taxa, né, um desconto no prêmio que o produtor paga. Né? Então, com isso daí você viabiliza, né, a contratação do seguro. Além disso, tem o Proagro, né, que é um programa que já é administrado pelo Banco Central e que está muito vinculado ao Pronaf. Então, esse conjunto de medidas dá aos produtores uma segurança, né, para combater, aí, não para combater, para mitigar os efeitos climáticos sobre a produção. Mas qualquer produtor pode ter acesso ao seguro rural? Ele deve procurar isso no banco dele? Como é que funciona? Isso, qualquer produtor tem acesso. No caso, temos diante aqui do manual de crédito, uma determinação que até R$335 mil por propriedade, você tem que realmente contratar um tipo de seguro, né, seja o Proagro, seja o seguro privado. Né, então, qualquer produtor tem acesso. Agora, secretário, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas também um grande exportador de alimentos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e quais são os nossos principais mercados. Tá. Bom, nós, de fato, isso aí também é uma questão sempre que vem, né, sobre o Brasil, né? O Brasil, ele consegue alimentar todos. Olha, o que a gente exporta é o que a gente não consome. Né? Se há um problema de gente ainda com insegurança alimentar, é uma questão de uma composição de uma malha de programas sociais que devem acessar essas pessoas. Né? Mas em termos de produção, nós produzimos o suficiente para abastecer o mercado interno e também exportar. E se exportamos, é por alguma questão. Né? Você tem preço competitivo, que atrai aí o mercado internacional para comprar nossos produtos, qualidade no produto. Então, muita coisa dita também, os produtos não são de excelente qualidade e, com isso, nós continuamos acessando e abrindo cada vez mais mercados. A nossa última estatística aqui mostra que nós exportamos esse ano 148 bilhões de dólares. Então, isso é um recorde também, mostrando que todo esse cenário do Brasil trabalhar aí o mercado internacional está funcionando. Quer dizer, nossas relações internacionais e diplomáticas estão funcionando. Caso contrário, não teríamos essa performance. Mas quem são os nossos principais compradores? Desculpa. China, ela responde aí por boa parte do nosso destino. A China hoje já está equivalente aí a 1/3 aí dessas nossas exportações. Hoje o volume transacionado entre Brasil e China chega próximo aí de 48 bilhões de dólares. E quais são os principais produtos? Aí a gente tem soja, carnes, temos o algodão também, né? E esses são os principais produtos aí encaminhados para a China. Agora, China é o nosso principal comprador e quais foram os avanços aí na abertura de novos mercados? Então, tivemos aí também durante esse governo aí um trabalho intenso, articulado entre o Ministério da Agricultura, os nossos adidos agrícolas no exterior, as embaixadas brasileiras nos países, né? Conseguimos aí abrir mais de 200 mercados em mais de 50 países. E é muito interessante lembrar o seguinte, olha, conseguimos abrir, por exemplo, milho pipoca na Colômbia. Puxa, uma coisa muito pequena, mas a gente tem que pensar em termos de questões microeconômicas, o que isso impacta. Isso com certeza está favorecendo toda uma cadeia de uma região específica no país, né, que está fomentando essa abertura de mercado. Então, eu diria que é um trabalho de formiga que tem que ser constante e tem que ser perseverado ao longo dos anos. Agora, secretário, hoje fala-se muito também da importância de aliar produção com sustentabilidade e muitos mercados têm priorizado a compra de produtos de países que se preocupam com isso. Como é que o Brasil tem avançado nessa questão? Então, isso também é outro ponto aí que batem muito no agro, né, de uma maneira geral. Eu diria, esse número das estatísticas mostram, né, que nós temos aí nossas responsabilidades também ambientais nesse produto que é exportado. Né? E o Ministério tem trabalhado muito isso, em dar as ferramentas adequadas para que você possa promover essa rastreabilidade, né, dentro das cadeias produtivas. Estamos trabalhando também com a formulação de indicadores socioambientais para disponibilizar isso para o público, para a sociedade, para que as certificações possam ser facilitadas e habilitadas. Esse não é um processo, também tem que deixar muito, muito claro, né? O pessoal esquece da dimensão continental, não só do Brasil, mas como da nossa agropecuária como um todo, né? Então, isso é um processo que também tem uma cadência. Você não transforma a questão da combustão dos carros de um dia para a noite. Então, é um processo que a gente vai agregando.
Pois é, eu queria até aproveitar esse ponto, porque a questão da sustentabilidade quase sempre, não só no agro, mas em vários setores, vem justamente de mãos dadas com a inovação tecnológica. E aí eu queria perguntar para o senhor o que tem sido feito, então, para tornar o agronegócio brasileiro mais competitivo e mais inovador. Bom, isso daí é o trabalho em parceria constante com a nossa Embrapa, né, que tem aí 43 centros de pesquisa, né, e traz aí uma série de inovações. Uma delas a gente gosta sempre de ressaltar, muito em voga, a questão do trigo no cerrado, né, e uma série de outras tecnologias para aumentar a resiliência climática, né, quer dizer, a questão da sustentação das culturas diante de estresse de clima e por aí vai. Então a gente tem realmente um corpo aí de pesquisadores que trabalham no que é de melhor em termos de tecnologia de produção agroalimentar. E já temos o campo hoje no Brasil como um dos mais tecnológicos do mundo, né, secretário? Com certeza. A nossa produtividade total de fatores aí mostra sempre realmente que a gente está à frente, inclusive, de diversos países, e aí mostra também a nossa força, a nossa competitividade nos mercados internacionais. Muitos falam da questão, estamos exportando grãos, mas o pessoal tem que entender a cadeia que é, o grau de tecnologia que tem nisso, né? Então, realmente, ali, esse grão de soja que viaja aí dias, né, para chegar até a China, né, o quanto que isso carrega, né, de investimento, de ciência, não só também da nossa abundância, né, de recursos naturais. Então não é simplesmente você estar exportando uma commodity. Você tem uma série de tecnologias aí que estão sendo embarcadas em conjunto. A nossa Embrapa, né, existe um pouco até para isso também, né, secretário? Muito para isso. Ela realmente é um braço aí que complementa, né, muitas das atividades que a iniciativa privada, a gente sabe que ela já desenvolveu muita coisa, né, mas ela sempre tem nichos, né, em que ela pode contribuir para que esse progredir do campo ele vá sempre numa curva ascendente. Secretário, vamos falar um pouquinho agora sobre regularização fundiária. Queria que o senhor falasse como está a situação e de que maneira o Brasil vem avançando nessa questão. Muito. Eu acho que avançamos, demos inclusive uma questão de cidadania e soberania para esses nossos produtores, que eram assentados, não que eles estivessem alijados desse processo de comercialização da produção agrícola, muito pelo contrário. Nós temos, diante do Plano Safra, né, temos crédito que é colocado para produtores em situação de vulnerabilidade ou até os assentados, com taxas de juros de 0,5% ao ano. Então, toda maneira de falar. Só que, no momento que você dá o título para a terra, né, para esse produtor, ele deixa de ter essa situação, né, de ser um assentado, de ser um vulnerável, e passa a abrir uma série de oportunidades de outras opções dentro do próprio plano crédito, de acesso a investimento, a custeio, para ele realmente poder aumentar a sua geração de renda. Então, a titularização da terra ajuda a dar retorno econômico também, não só social. Com certeza. E pensando o seguinte, quer dizer, cada título de terra, você tem, em termos até pensando assim numa declaração dele de imposto de renda, você está conferindo a ele um aumento de patrimônio. Né? Então, isso daí, até em termos de girar o mercado financeiro, que as garantias que podem ser colocadas aí, ele realmente, eu diria, é uma política, uma ação pública aí que deve ser mantida, né, para que a gente tenha realmente, melhore a nossa performance no campo. Agora, secretário, para a gente encerrar a nossa entrevista, esse ano um conflito internacional entre a Rússia e a Ucrânia levou uma preocupação sobre o fornecimento de fertilizantes que são importados. Como é que o Brasil resolveu essa questão? Os insumos como fertilizantes e agrotóxicos estão garantidos? Estão garantidos, e isso daí foi também um trabalho intenso desde o final do ano passado, né, quando já começamos com problemas energéticos, fechando alguns mercados chineses com relação aos defensivos que eram importados da China. Entramos aí com a questão dos fertilizantes, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e, na verdade, o que foi feito para compensar isso? Foi o que a gente chamou de uma diplomacia de fertilizantes, né, onde foram intensificados os contatos com outros fornecedores, né, para que garantisse esse fluxo de fertilizantes chegando ao Brasil num momento crítico,
né? Isso daí começou no início do ano, no momento em que você precisa chegar ao fertilizante para ele estar preparado para o plantio da safra que começou em agosto, setembro. Então era realmente crucial e essa atividade, toda essa conjunção aí entre o Ministério da Agricultura, o Ministério de Relações Exteriores, ajudou com que a gente mantivesse esse fluxo sem parar. Claro que houve alguns problemas, com isso daí preços aumentaram, mas o que a gente viu que o fluxo deu uma normalizada, né? Os preços também retraíram, fizeram com que os produtores retraíssem um pouco também a sua demanda por fertilizantes e com isso os preços começaram também a ceder no mercado doméstico. Então, eu diria que foi exitoso esse trabalho do governo, permitindo que a gente tenha para o ano que vem, né, a intenção de ter uma safra recorde de grãos, né, de 313, 314 milhões de toneladas. Tá certo, nós conversamos com Guilherme Bastos, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu agradeço aí a vocês. Muito obrigado.